Galera, todo mundo acha que entendeu guerreiras do K-pop. Esse é o problema, porque esse filme esconde coisas à vista de todos. Detalhes que o seu cérebro ativamente ignora para a história funcionar. E quando você os nota, não se sente mais inteligente. Você se sente desconfortável, porque significa que algo foi tirado. E você nunca deveria ter procurado por isso. Então pausa o filme comigo, não para encontrar segredos, mas para ver o que a história discretamente apagou. E a primeira coisa que ela apaga é um rosto. No começo do filme, as caçadoras originais aparecem bem a tempo de impedir que almas humanas sejam devoradas. É enquadrado como um resgate. Heróis chegando no último segundo, mas pausa no momento em que elas surgem. 3 caçadoras, mas só 2 mostram o rosto. A líder não. Enquanto as outras deixam o cabelo descoberto, a líder usa um chapéu largo, cobrindo o rosto com sombra. Não por estilo, não por mistério, por distância. Nas histórias, heróis se revelam. Só pessoas que esperam consequências ficam escondidas, porque esconder o rosto não é sobre medo. É sobre autoridade. Agora, corta para a memória de Jinu dentro do palácio. O imperador, a imperatriz. Olha de perto. A imperatriz não apenas se parece com a líder das Huntrix. Isso não é coincidência, é continuidade. A gente é informado que caçadoras depois se tornam figuras públicas, vozes com influência, idols que as pessoas ouvem, o que muda o significado daquele primeiro resgate. Porque se a imperatriz fundou as primeiras caçadoras, isso não era só proteção, era organização. Caçadoras não nasceram, foram selecionadas. Escolhidas por alguém que entendia poder bem o suficiente para nunca se colocar na linha de frente. O filme nunca diz isso em voz alta. Não precisa, porque quando você nota o chapéu e depois nota o trono, isso não parece mais o nascimento de heróis. Parece o começo de um sistema, um que continua funcionando mesmo depois que os rostos mudam. O filme trata isso como moda. Mangas longas, golas altas, camadas. Rumi não se veste como alguém se expressando. Ela se veste como alguém contendo algo. Até em casa sozinha, ela ainda usa uma gola alta sob um moletom. Isso não é conforto, é hábito. Agora congela a mudança para os trajes de batalha pretos. Mira e Zoe usam materiais mais leves. Ombros abertos, espaço para respirar. Rumi não. Os ombros dela estão selados sob couro grosso. Reforçado, pesado, deliberado. Isso não é armadura para impacto, é armadura para exposição. Porque o que está lá embaixo não é só perigoso para os inimigos, é perigoso ser visto. E nota o que o filme faz a seguir. Só um traje tem capuz. O de Zoe. Rumi não esconde o rosto, ela esconde o corpo. Zoe esconde a cabeça, as reações, o medo. 2 tipos diferentes de proteção. Rumi não tem medo de ser julgada. Ela tem medo de ser revelada. E quando você vê isso, o traje dela para de ser moda. Se torna um aviso. A história se recusa a explicar. Zoe é enquadrada como a fofa. Roupas suaves, cores brilhantes, pijama de tartaruga. Quando um personagem está sempre sorrindo, a história te treina para parar de questioná-lo. No final do filme, ela ainda está usando algo fofo. Um moletom com um tigre. Mas esse tigre não é dela. Zoe nunca o conhece. Então por que ela está usando isso? Porque o moletom não é sobre o tigre. É sobre quem o tigre pertencia. O tigre era de Jinu, não um acessório, um companheiro. Depois que Jinu o manda embora, depois que ele cria laços com Rumi, Jinu morre, e de repente o tigre não tem centro. Agora, olha a cena final com atenção. Os dentes do tigre estão mais limpos do que antes, o que significa que alguém está alimentando ele, escovando, cuidando. E não é a pessoa que perdeu mais. É Zoe. Zoe não se apega ao tigre por causa dos demônios. Ela transforma a dor em algo que pode usar. Isso não é simbolismo. É comportamento, redistribuição emocional. O personagem mais suave se torna o estabilizador. Então, o moletom não é fofo, é contenção. E quando você nota isso, Zoe para de ser alívio cômico. Ela se torna a que está discretamente gerenciando consequências emocionais que ninguém pediu para ela carregar. A primeira coisa que Darby faz não é heróica. Ele derruba um vaso de flor. Depois, entra em pânico e tenta consertar. Não porque precisa, porque não consegue deixar algo quebrado. Isso não é desajeitamento. É cuidado reflexivo. Próximo momento. Darby se aproxima de Jinu e delicadamente pede um carinho na cabeça. Não para brincar, não para se exibir, para verificar. Ele se move em direção à reasseguração antes que alguém nomeie a atenção. Então vem o ponto de virada. Guima dá a ordem. Tudo está prestes a desmoronar e Darby traz para Jinu a pulseira de Rumi. Não para estrategizar, não para lutar, para lembrar. Ele não entende guerra, ele entende apego. Ele conserta o que não pretendia danificar. Ele se move em direção às pessoas que estão desestabilizando. Ele carrega objetos carregados de peso emocional.
Darby não muda o enredo pela força. Ele altera a direção pela conexão. Darby consistentemente escolhe proximidade em vez de distância, reparo em vez de reação, cuidado em vez de medo, e é por isso que ele sobrevive. E quando você rastreia esse padrão, Darby para de funcionar como alívio cômico. Ele se torna a força corretiva silenciosa em cada cena que entra. Não é fofo, é estrutural. Olha para Mira de novo. Quando o segredo de Rumi é exposto, a maioria das pessoas acha que Mira descobre naquele momento. Ela não, ela já sabia. Quando as marcas demoníacas de Rumi aparecem no palco, observa as reações. Zoe congela. Ela recua. O cérebro dela está tentando desesperadamente entender. Isso é choque. Agora olha para Mira. Ela está surpresa, mas não quebra. Sem pânico, sem recuo, sem descrença. Isso não é descoberta. É reconhecimento. E quando você vê isso, o filme inteiro muda. Mira foi a primeira a notar que Rumi nunca usou palavras duras sobre demônios. A primeira a vê-la conversar com um em vez de matá-lo. A primeira a perguntar diretamente: o que você está escondendo? Isso não é suspeita. É alguém verificando uma verdade que já processou. Mira não observa Rumi como uma inimiga. Ela a observa como alguém se preparando para o impacto. Não com medo dos demônios, com medo do que acontece quando a verdade vem à tona. Então, quando Rumi finalmente se revela, Mira não está chocada. Ela está preparada. Porque isso nunca foi sobre se Rumi era um demônio. Era sobre o que a revelação custaria. Quem iria embora? Quem ficaria? Observa isso com atenção. As meninas saem do consultório do Dr. Han e se deparam com os Sadia Boys. Zoe os vê. Pipoca explode. Mira os vê. Pipoca por todo lado. Então tem Rumi. Nada. Os olhos dela não mudam. A maioria das pessoas lê isso como indiferença. Não é. Agora a cena do banho. Mesmos garotos. Mesmo gatilho. Zoe e Mira se iluminam de novo. Pipoca voando. Rumi fica controlada. Nesse ponto, não é coincidência. Porque Pipoca nesse filme não é só uma piada. É um atalho visual para transbordamento emocional. Celine não treinou Rumi para ser expressiva. Ela a treinou para ser contida. Para engolir reações. Para ficar neutra. Para manter a compostura independente do estímulo. Esse tipo de treinamento não remove a emoção. Ele a comprime. Zoe e Mira reagem para fora. Rumi redireciona para dentro. Ela não está vazia. Ela está segurando. E quando você vê isso, aqueles olhos vazios não parecem desinteresse, parecem contenção. Observa a multidão. Os Sadia Boys sobem rápido. As Huntrix sobem igual. O fandom não se funde. Ele se divide. Metade da sala grita pelas Huntrix. A outra metade grita pelos garotos. Não é território de unidade. Agora congela o show de premiação. Os garotos deveriam se apresentar primeiro. Não se apresentam. As Huntrix sobem ao palco no lugar deles. É aí que muda. Olha para o público. Todo mundo torce. Todo mundo exceto uma fã. Sem palmas, sem sorriso, sem reação, só um olhar. Frio. No começo do filme, essa mesma menina diz que ama as Huntrix. Então o que mudou? Não o grupo, o status dela. O fandom parece estável quando o seu lado mantém posição. Quando a atenção realoca, a identidade desestabiliza. Esse olhar não é confusão, é investimento ameaçado. Se as Huntrix ocupam o espaço dos garotos, o apego dela perde o diferencial. E exclusividade é o que dava intensidade a isso. Não é idol contra idol, é público contra deslocamento. O momento em que a admiração se torna territorial, o apoio se torna condicional. No começo do filme, Bob verifica o ranking de idols, paradas, números, nomes familiares. Então você vê Twice, um grupo real, não animado, não fictício, colocado discretamente no topo. A maioria das pessoas lê isso como fanservice. Não é, porque Twice aparece de novo no show de premiação. O pôster delas na parede quando as Huntrix correm para o palco. Pausa aí. Esse pôster não é decoração, é posicionamento. Esse show de premiação não é exclusivo. Vários grupos são convidados, o que significa que as Huntrix e os Sadia Boys não estão sozinhos. Eles estão dividindo espaço com o status real da indústria. E aqui está a mudança estrutural. A gente vê as Huntrix no camarim antes de se apresentar, o que significa que cada grupo tem um. Então, quando a câmera fica no pôster de Twice, não está dizendo que elas existem, está dizendo que elas estão na sala ao lado. Então, colocar Twice ao lado das Huntrix não é celebração, é calibração. Força a comparação, e comparação desestabiliza o apego. O filme não ataca o fandom, ele o testa. Comenta Twice se você acha que foi homenagem. Comenta Huntrix se você acha que foi pressão. E se você não tem certeza de qual lado está, esse é o ponto.